Olá, somos o Grupo 1, composto por Eduarda, Érica, Genoveva, Irliene e Vanessa. Vamos falar sobre o tema burocracia. A teoria da burocracia teve suas ideias surgindo com mais vigor na década de 1940, época na qual as ideias de um sociólogo alemão chamado Max Weber, já falecido, ganharam mais notoriedade. Nesse período, para o surgimento da teoria, ainda era predominantemente usado as teorias administrativas clássicas e das relações humanas. E estas teorias elas acabavam por ter uma oposição em seus focos, sendo uma focando no lado formal das organizações e a outra no lado informal da organização. Desse modo, surgiu a necessidade de se olhar as organizações não só de um lado, mas de maneira mais completa. Então, os teóricos da época, eles começaram a buscar essas ideias do Max Weber e incorporá-las dentro das organizações. Além disso, as organizações na época, elas estavam crescendo e ficando mais complexas, tendo então a necessidade de se ter uma teoria que buscasse envolver tudo isso. A teoria da burocracia, ela tem como base o pensamento racional para se almejar a excelência, sendo um procedimento administrativo que consiste em organizar um grande número de pessoas que precisam atuar em conjunto de uma forma a se atingir os objetivos da organização. E essa teoria, ela é composta por regras, normas e procedimentos que buscam detalhar de forma a explicar como as atividades elas serão realizadas de maneira a buscar a máxima eficiência. O termo burocracia, ele atualmente adquiriu fortes conotações negativas, sendo associado a processos demorados e com bastante papelada, visto então como uma forma de um processo ineficiente. Mas essa teoria, na visão do Weber, o seu criador, ele não a vê como esse significado pejorativo. Para ele, a burocracia é uma forma de se tornar a administração eficiente e eficaz e de se garantir a rapidez e racionalidade ao trabalho. E, para isso, ele estabelece características para a organização, sendo essas essenciais para a administração das empresas. Característica da burocracia. Segundo Max Weber, a teoria da burocracia tem algumas características específicas. E de acordo com o livro Introdução da Teoria da Administração, de Hidalberto Schiavinato, de 2004, essas características são: caráter legal de normas e regulamentos. O caráter legal é a criação de normas e os regulamentos por escrito, a fim de definir como a burocracia deve agir e impor a disciplina. Caráter formal das comunicações. O caráter formal é a comunicação feita pela escrita, a fim de evitar múltiplas interpretações em ações e procedimentos. Caráter racional e divisão de trabalho. O caráter racional trabalha com a sistemática de divisão do trabalho para obter eficiência dentro das organizações, ou seja, a divisão do trabalho divide o poder dentro das organizações. Impessoalidade nas relações. A impessoalidade nas relações não distingue as pessoas, mas sim os cargos e as funções que as mesmas exercem na organização. Hierarquia de autoridade. A hierarquia informa que cada cargo que possui um peso inferior na organização não deve ficar sem supervisão. A hierarquia de autoridade também define as chefias e os cargos das autoridades. Rotina e procedimentos padronizados. Regras e procedimentos impõem o poder de regular a conduta do funcionário dentro da organização. Os procedimentos e as regras podem mudar de acordo com o cargo que ela é ocupado do projeto. Competência técnicas e méritos. A competência técnica e mérito escolhe baseado em mérito e na competência técnica, isto é, não tem preferências baseadas em pessoas envolvidas. Especialização da administração. Ela separa as propriedades, o meio da produção e administração, o corporativo. Profissionalismo dos participantes. Todos os funcionários devem ser profissionais especializados para que possam ocupar um cargo. Grau de burocratização. A burocracia pode
tem momentos de excessivamente burocráticos e em outros momentos podem ser poucos burocráticos. E dentro dessas organizações existem as suas funções da burocracia, sendo elas essa burocracia e escassez de burocracia. Essa padronização de desempenho humana tem sim um objetivo organizacional, que é visto como a eficiência máxima da burocracia em uma organização, que seria um meio termo entre o escassez da burocracia e o excesso da burocracia. Dentro desses temas, elas são difundidas em falta de especialização, bagunça e confusão, escassez de burocracia, falta de autoridade, liberdade excessiva, ausência de documentos, informalidade, ênfase nas pessoas, apadrinhamento. Em excesso de burocracia, tem a superespecialização, hiperresponsabilidade, o excesso de autoridade, da autocracia e imposição, a ordem e a disciplina, o excesso de e a ênfase nos cargos e o excesso de exigência. Dentro dessas duas, excesso e escassez de burocracia, existe a divisão que seria o meio termo delas para a organização. Dentro dessas, o que seria mais para utilizar seria a divisão do trabalho entre os funcionários e a organização, a hierarquia autoconsciente, as regras de regulamento eficazes e justos, a formalização da comunicação, a impessoalidade nas relações e as seleções e promoção de pessoas baseadas no mérito. Críticas à teoria. Mesmo que a teoria de Max Weber tenha sido e ainda seja um marco na burocracia, ela ainda assim sofreu críticas. Uma delas são muito por seu excesso de rigidez e lentidão na execução do processo, como também por ser uma organização com um sistema muito fechado, além também de ser pouco criativo e ter uma postura altamente técnica e mecânica. Ela também foi criticada por não levar o comportamento pessoal das pessoas em consideração. Ademais, mesmo que tenha sofrido essas críticas, é notável que Max Weber teve uma contribuição massiva para a característica da burocracia, onde sua contribuição para a organização foi considerada como total. A burocracia na construção civil. O impacto da burocracia na construção civil. A burocracia representa um entrave muito pesado para a indústria brasileira. Na construção civil não é diferente. O custo da burocracia é enorme, travando o setor com incontáveis exigências. O excesso da burocracia aumenta em 12% o valor final de um imóvel, dobra do prazo de entrega, demora em licenciamentos, imóveis mais baratos, redução da burocracia em imóveis mais baratos, entrega mais rápidas, maior desenvolvimento e arrecadação de impostos. A burocracia que atrapalha. Atualmente, uma das grandes dificuldades encontradas pelas pequenas e médias construtoras brasileiras é a liberação de alvarás de construção e de habite-se. Isso porque o procedimento é extremamente burocrático e enfrenta inúmeros empecilhos administrativos. A papelada exigida e os trâmites burocráticos são, em geral, os valores das taxas e a nomenclatura dos requerimentos e alvarás. Ocorre que, independente das justificativas, não é justo que o consumidor final pague o pato pela demora na entrega de obra por embaraços burocráticos. Dificuldade para abrir e manter o negócio devido à papelada. Com base em dados de pesquisa Doing Business, desenvolvida pelo Banco Mundial, o estudo avalia o quanto é difícil para um empresário brasileiro abrir e manter um negócio diante de tantas normas vigentes. As principais dificuldades são o pagamento de impostos, quesito no qual o país ocupa 150ª posição,
em um ranking de 83 países. Devido à complexidade do sistema tributário brasileiro, são necessárias nada menos que 2.600 horas por ano só para que os empresários cumpram com suas obrigações fiscais. Dificuldade para encerrar o negócio. Assim como para abrir o negócio, as empresas brasileiras encontram dificuldade, empresários brasileiros enfrentam sérios problemas para encerrar os negócios também. Uma equivalência de 136 na posição. Para encerramento de um negócio, por exemplo, é necessário, em média, 4 anos no Brasil. Comparando com outros países, como Estados Unidos e China, que gasta, em média, 1 ano e meio a 1 ano e 7 meses. Outro entrave destacado é a sondagem especial de FIDES e a dificuldade para se conseguir um alvará de construção. A posição é 127. Já o tempo necessário para a construção é, de média, 469 dias. As principais barreiras na burocracia. Primeira barreira é na pré-posição e compra de terreno. A principal dificuldade é a mudança de plano diretores, que impacta em projetos aprovados e protocolados em andamento, gerando insegurança jurídica e falta de estrutura, energia, água e esgoto não encontradas. Segunda dificuldade, na definição e licenciamento aprovado do projeto. As principais dificuldades é o atraso da subjetividade na avaliação das licenças ambientais e falta de clareza e competências do municipal, estadual e federal. Terceiro, na licenciamento do projeto. Principal dificuldade, baixo nível de serviço, procedimento não padronizado nos critérios para registro de incorporação. Quarta dificuldade, na construção do empreendimento. Principal dificuldade, atrasos na paralisação no desenvolvimento dos empreendimentos devidos a decisões judiciais, contratuais e aprovações obtidas anteriores no processo de fiscalização dos trabalhistas. A quinta, na conclusão da entrega do imóvel. Principal dificuldade para obtenção de hábitos devido à mudança na legislação ao longo da construção. Principais aspectos negativos. De acordo com sondagem, os principais aspectos de excesso na burocracia nas empresas são aumento de custos, gerenciamento de trabalhadores, inclusive admissão e demissão, que causa 63% das respostas, uso de recurso em atividades não ligadas diretamente à produção, atraso e dificuldade na finalização da obra ou serviço e aumento de custo de celebração de contratos, atraso e dificuldade na realização e investimento, aumento de número de consentos e atuação por erro de cumprimento das obrigações legais. Um estudo muito importante foi apresentado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CBIC, pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, ABRAINC, e Movimento Brasil Competitivo. Esse estudo foi chamado de O Custo da Burocracia no Imóvel. Ele fez um levantamento com mais de 50 empreendimentos de diferentes países em 10 estados. Foram identificados 40 gargalos que emperram o setor,
4 em cada 5 entraves ocorrem na fase anterior às obras, quando o investimento já foi iniciado, mas ainda faltam as licenças e aprovações. Isso vale tanto para uma incorporadora como para uma família que pretende comprar um terreno para construir. Algumas sugestões para a redução dos custos burocráticos são: no relatório, o custo da burocracia no imóvel, o setor da construção propõe a redução dos custos burocráticos através de melhores práticas para análise e aprovação dos projetos imobiliários. Também sugere a padronização e revisão das legislações municipais, estaduais e federais, bem como a maior informatização dos processos. Neste sentido, indica ser preciso harmonizar a legislação de Código de Obras para a aprovação de projetos entre municípios. Além disso, aponta a necessidade de revisar a legislação ambiental nas diferentes esferas do governo, municipal, estadual e federal, para eliminar as ambiguidades. Outras medidas propostas são a antecipação dos financiamentos aos compradores e um maior equilíbrio na relação entre incorporadoras e compradores de imóveis. Tais medidas teriam dois efeitos práticos. Além de reduzir os custos, os prazos para a entrega dos imóveis cairia pela metade, de 60 para 32 meses, assegura o estudo. Não há dúvidas que a burocracia tornou-se um sério obstáculo para o desenvolvimento da construção civil e do país. Ela amarra um setor que pode impulsionar o PIB brasileiro, pois a construção civil é um dos principais geradores de empregos da nação. Então, finalizamos por aqui.